Olá com Jesus, Deus Ele é bom, o tempo todo Ele é bom, creia em seu coração. Amém. Hoje nós vamos ler algo diferente. Eu vou ler aquilo que Jesus falou às 7 igrejas de Apocalipse. Apocalipse, gente, é um livro que não é para colocar medo em nossos corações, mas é um livro de essência de um estilo de vida que nós temos que viver, que é o estilo de vida de Jesus todos os dias da nossa vida aqui nessa terra, porque nós não vivemos para esse mundo, nós estamos nele, mas nós não somos dele, e esse mundo vai passar, queira nós ou não. Então nós temos que viver com a perspectiva da eternidade e vivendo a vida de Jesus e não mais a nossa vida. E quando Jesus fala que a igreja de Éfeso e as outras igrejas, ali não tinha prédios também não, gente, até porque aquelas pessoas eram perseguidas naquela época. Ali era um agrupamento de pessoas, uma assembleia, porque igreja no grego significa eclésias, chamados para fora, não é para dentro não. Então ali não tinha nenhum prédio de 4 paredes, ali eram pessoas que se reuniam em comunhão com seus irmãos, congregavam, que significa edificavam, e fortaleciam uns aos outros. Amém? E eu vou ler cada passagem, não toda, só vou ler aquilo que Jesus tinha contra cada igreja. A carta à igreja em Efeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Carta à igreja a Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Carta à igreja em Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Contra a igreja de Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Contra a igreja em Sardes. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Contra a igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, essas 6 igrejas, Jesus tinha algo contra elas, e só tinha uma igreja, um agrupamento de pessoas, uma assembleia de pessoas que Jesus elogiou, que foi a igreja Filadélfia. Olha só que Jesus diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são,
mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-te aos teus pés e conhecer que eu te amei. É lindo, né, gente? Uma única igreja, um único agrupamento de pessoas, Jesus elogiou. E hoje, gente, nós vemos isso, né, no mundo cristão, que as pessoas estão vivendo, estão sendo como esse agrupamento de pessoas aqui da mesma época, porque, como diz Salomão, não existe nada novo debaixo do céu, nada. Hoje as pessoas estão vivendo para o mundo e não para Deus, como eu falei no outro vídeo. E o livro de Apocalipse é uma essência, é um estilo de vida de Jesus que nós temos que ter. É viver como Jesus viveu aqui nessa terra, amando, abençoando, ajudando, curando, salvando, libertando, é nos dando as mãos, entendeu? É sendo generosos, cheios de compaixão, com esse amor ágape para com todos, é usando a justiça de Deus, essa justiça reta, que faz o bem para aqueles que são maus, que perdoam aqueles que nos feriram. É isso que é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é divina. E foi a única igreja que guardou a palavra de Jesus. Foi a igreja de Filadélfia. E as outras, nenhuma, guardaram a palavra de Jesus. É o que nós vemos hoje. Os cristãos vivendo como o mundo diz que eles têm que viver. Fazendo coisas ilícitas, ilegais, obras que não são íntegras, vivendo na prostituição, vivendo na mentira, no engano, que são sinagogas de Satanás, porque sinagoga é igreja, né? Então, quer dizer, ele está chamando essas pessoas que são de Satanás. E para muitos cristãos, gente, Jesus virá como ladrão. E para alguns, Jesus virá como noivo. E vai ser triste, porque nós temos que viver com a perspectiva, gente, da eternidade. Se nós vivermos como se nós fôssemos vivermos nesse mundo para sempre, nós teremos muita decepção, muitas e muitas. E outra coisa, gente, a eternidade, ela não terá fim. É para todos sempre. Amém. Então, vamos guardar a palavra de Deus, vamos viver como Jesus viveu aqui nessa terra. Vamos buscar a face de Deus, vamos buscar essa intimidade com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos nos sentir amados para que nós possamos transbordar desse amor ágape para com todos. Vamos nos dar as mãos, nos ajudarem uns aos outros, gente. Porque esse mundo vai passar, não adianta. Mas a eternidade, essa jamais passará. E é para lá que nós vamos. Amém? Que todos os dias da sua vida você possa guardar a palavra de Deus, viver o estilo de vida de Jesus e que você viva para a eternidade e não mais para esse mundo. Amém?